Pesquisa realizada em 2015 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que 40% das policiais já foram vítimas de algum tipo de assédio, moral ou sexual, dentro da corporação. Dentre essas, 74,5% se declararam vítimas de assédio moral e 25,5% afirmaram ter sido vítimas de assédio sexual. Entre os homens, dos 20,1% que declararam que foram assediados, 95,6% sofreram assédio moral. Esse é o tema do Norte Entrevista de hoje, que recebe a juíza federal da Justiça Militar, doutora Mariana Aquino. Muito obrigada por ter aceito o convite e vir aqui no Norte Entrevista para falar um pouquinho mais a respeito desse assunto. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Bom, essa pesquisa é de 2015. Nós temos dados mais recentes, nós temos uma pesquisa mais recente, também assim, a nível nacional, porque essa pesquisa foi a nível nacional e entrevistou 13 mil policiais civis, militares, PRF, bombeiros, enfim, nós temos algum dado mais recente? Na verdade, em 2020, eu e o Dr. Rodrigo Furró, meu colega magistrado, que é juiz de direito do Tribunal de Justiça de Goiás, nós fizemos uma pesquisa a nível nacional com relação apenas ao assédio sexual e não ao assédio moral e apenas com mulheres militares. Então, a pesquisa foi respondida anonimamente por mulheres militares, mulheres das Forças Armadas, das Forças Auxiliares, das Polícias Civis, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal também. E num universo de quase 2.000 mulheres, 74% afirmaram terem sofrido algum tipo de assédio sexual durante a sua carreira. E aí é importante a gente pontuar que foram feitos vários questionamentos, algumas até se dispuseram a relatar o fato numa entrevista, né, em que descaracterizamos o rosto e também a voz, e elas relataram que às vezes esse assédio ocorria do subordinado para superior. Não necessariamente, como está previsto no crime de assédio sexual no Código Penal, do superior hierárquico para o subordinado. Então, a gente nota que é um comportamento que, infelizmente, ainda existe muito e os dados mostram essa realidade. Existe, na opinião da senhora, alguma diferença do assédio sexual que acontece dentro das corporações para o que a sociedade está acostumada dentro das empresas ou o que as mulheres sofrem? O assédio sexual ele já é um mal que ocorre em todas as esferas da sociedade, mas dentro do militarismo, por conta da hierarquia e da disciplina, ele é ainda mais danoso. A hierarquia ela jamais pode ser utilizada como escudo para práticas delitivas. E a hierarquia inibe também que essa mulher militar busque algum direito, ela fale com alguém, ela fica com medo de relatar aquilo, de ser estigmatizada, de não ocorrer nada e pior, a situação voltar-se contra ela. Então é muito delicado e o ambiente militar é um ambiente predominantemente masculino. Muitas vezes essa militar que sofreu assédio sexual, ela não encontra amparo nos seus pares homens e também nos seus pares mulheres. Não há esse apoio, não há esse acolhimento. Então a gente trabalha muito falando sobre o tema e trazendo a reflexão das pessoas, principalmente no ambiente da caserna, para que saibam que é um crime, que existem consequências e que precisa ser devidamente apurado. Pela experiência da senhora, ao longo dos anos, a gente está tendo um aumento no número de casos, uma redução no número de casos, ou uma estabilidade no número de casos, com base nessas pesquisas, a de 2015 do Fórum, a de 2020 sua com o seu colega? O que a gente verifica é que há um aumento de casos. Na Justiça Militar, eu posso dizer que a partir de 2017, como nós tivemos uma ampliação de competência por meio da Lei 13.491, agora nós podemos processar e julgar, por exemplo, um crime de assédio sexual praticado por um militar da ativa contra um militar da ativa. Então, nós temos tido e verificado um incremento nos processos de assédio sexual, um aumento do número dos casos de assédio sexual. Mas também eu noto que as militares que sofrem o assédio e os militares, porque o homem também pode ser sujeito passivo do crime de assédio sexual, eles estão buscando mais fazer essas denúncias, esses relatos, porque eles estão verificando a necessidade de evitar a perpetuação dessas condutas. Então, eles procuram, via de regra, procuram um superior hierárquico para relatar aquele fato para que seja apurado. É muito difícil que a vítima ela rompa a barreira do silêncio, porque ela vai encontrar várias consequências, dentre as quais, primeiro, o julgamento do próprio comportamento dela. Mas será que essa vítima não deu margem? Será que não foi uma vingança? Ela não está fazendo isso, uma denunciação caluniosa por vingança? Então, há várias barreiras e, primeiro, a vítima ela precisa ser acolhida, independente do que aconteça. E precisa se apurar aquele fato especificamente para verificar se ele ocorreu ou não.
Isso é o mais importante. O que a gente nota é que, pela pesquisa do Fórum, imagino que a sua pesquisa também, esse comportamento de achar que a vítima, de alguma maneira, deu margem para o crime, é um comportamento da sociedade que se reflete também dentro das corporações. Exatamente. E a gente nota isso no próprio processo. Porque muitas perguntas que as partes fazem é: mas o que a senhora estava vestindo no momento? Ou quantos parceiros sexuais a senhora teve na sua vida? E imediatamente o juiz ele tem que indeferir essa pergunta, porque essa pergunta não guarda nenhuma relação com o fato e a vítima ali, ela não está respondendo por nada, ela é vítima e a vida particular dela não diz respeito ao caso julgado, ao caso concreto. Então, inclusive ano passado foi sancionada a Lei Mariana Ferrer, justamente para evitar que a vítima passe por esses constrangimentos durante os atos judiciais. Doutora, no que acabam esses processos? Na grande maioria das vezes, eu sei que enquanto juiz a senhora não pode falar de um caso específico, e nem nós queremos, mas de uma maneira geral, esses processos acabam sendo arquivados, acabam em punição para o assediador, e isso acaba impactando também lá na denúncia da vítima. Como é que a senhora avalia isso? Na verdade, quando já vira um processo, ou seja, há uma investigação, há uma denúncia oferecida pelo Ministério Público e o juiz recebe essa denúncia, o caso vai ser analisado de acordo com as suas peculiaridades. Então, quando chega ao crivo do Poder Judiciário, a gente sabe que aquela atenção vai ser completamente devida de acordo com os princípios constitucionais, né? O caso vai ser analisado à luz exatamente do que ocorreu, das provas coligidas aos autos, etc. Mas muitas vezes eu acho que o problema é no nascedouro, porque quando aquela vítima informa que aquilo ocorreu, há relatos de algumas na pesquisa de que o fato ou se voltou contra ela, ou que sequer abriram um procedimento, simplesmente ouviram e ela ficou estigmatizada, esse assunto correu dentro do quartel, nada foi feito, e ela acabou se prejudicando. Ou quando o caso é apurado, acaba sendo arquivado, muitas vezes por falta de provas, porque nos crimes sexuais, normalmente esses crimes são praticados às ocultas. Dificilmente há uma testemunha que presencia esse crime. A jurisprudência tem dado maior relevância à palavra da vítima nesses casos. Obviamente que a palavra da vítima ela deve ser corroborada pelos demais meios de prova. Então, como essa vítima pode guardar essas provas? É interessante que essa vítima guarde prints, guarde áudios que aquele assediador enviar a ela, que ela faça um relato diário do que ocorreu, do que foi falado, quem presenciou aquele fato, para que depois ela possa mostrar e utilizá-los como prova. Na opinião da senhora, como mudar esse comportamento dentro dos quartéis? Existe uma saída? Rápida, acho que nem tanto, né? Não, estamos evoluindo um pouco no sentido de que, por exemplo, eu verifico uma abertura, eu sou muito convidada nos quartéis para falar sobre proteção jurídica à mulher militar, falar sobre o assédio também, e eu acho que essa procura já é muito importante, porque eu acho que a prevenção é o caminho. Na educação daquele militar que está em formação, então incluir o conteúdo de violência de gênero nos cursos de formação militares e também nos cursos de aperfeiçoamento. É uma cultura que precisa ser modificada. Então, piadas que são toleradas normalmente não devem mais ser toleradas. Aquela mulher militar, ela deve ser reconhecida pela sua competência e não pelo perfume que ela está usando, pelo batom que ela está usando, pela forma como ela fala. Ela não deve ser elogiada pela aparência, ela deve ser vista ali como uma militar que está cumprindo as suas funções corretamente. Isso precisa mudar. A gente precisa modificar esse meio completamente machista para que haja uma mudança no padrão de comportamento. Então eu fico muito feliz quando eu noto que há um movimento de mudança no sentido de informação desses militares. Eu recentemente fui convidada, por exemplo, pela Marinha, no Colégio Naval, que receberá a primeira turma de alunas, né, entre 14 e 18 anos, porque até então só homens cursavam o Colégio Naval, e na Escola Naval eu também fui, palestrei, e agora terá a primeira turma de aspirantes combatentes, a primeira aspirante fuzileira naval, as aspirantes da Armada. E é muito importante esse contato, né? Trazer essas informações para elas e principalmente para os homens, porque não é uma luta de mulheres contra os homens. Na verdade, todos devem se unir em prol da igualdade, em prol de um ambiente de trabalho mais justo, mais igualitário. Então, eu gosto muito de atuar, de falar sobre essas questões, porque essas situações muitas vezes são tabus. A gente nota que quando toca nos assuntos, gera um desconforto. Por isso que nas minhas palestras eu gosto de trazer jurisprudências, mostrando, olha, isso foi levado ao crivo do Poder Judiciário, houve essa condenação, o caso foi assim, a consequência foi essa, justamente para verificarem que sim, há consequências para esses atos.
Aproveitando, a senhora está no Tocantins por que motivo? Eu fui convidada pela Comissão de Direito Militar da OAB, pela Fundação Pro Tocantins, pela Universidade Católica, para ministrar palestras falando sobre o direito militar e sobre a proteção jurídica à mulher militar e também sobre a questão do militar, sobre o enfoque dos direitos humanos. Então, é muito importante trazer o conhecimento sobre a minha justiça, sobre o direito militar. Muitas pessoas não têm esse conhecimento e quando nós começamos a falar sobre isso, verificamos que há um interesse da população em geral em conhecer melhor esse ramo do direito. E eu me sinto muito honrada de poder estar aqui transmitindo esse conhecimento. Olha, eu vou precisar ir para um rápido intervalo. Você não sai daí que a gente volta depois do intervalo. Estamos de volta, obrigada pela sua audiência. Doutora Mariana, aqui no Tocantins, em 2018, de um total de 520 bombeiros, 183 responderam a uma pesquisa, um questionário que foi aplicado. 62% disseram já ter sofrido algum tipo de assédio e mais de 50% das mulheres responderam que já foram vítimas de assédio sexual. O caso foi amplamente divulgado, denunciado, mas infelizmente arquivado. É comum acontecer isso pelo Brasil? Denúncias serem arquivadas? Na verdade, muitas vezes há o arquivamento porque não há provas. E por não existir essas provas, né, que possam levar efetivamente ao oferecimento de uma denúncia, o inquérito acaba sendo arquivado. Eu acho que o mais importante, como eu falei anteriormente, é existir a investigação para apurar esse fato. Muitas vezes, como é um crime sexual, não existem provas ali que comprovem a sua ocorrência. Mas o fato de haver uma investigação, uma apuração, é muito importante para que isso para que se verifique se há prova, se ocorreu, se há viabilidade de o oferecimento de uma denúncia e o recebimento e sua ação penal decorrente. A gente sabe que para o militar o caminho é diferente. Então, no caso de homens ou mulheres, né, que estão sendo vítimas de assédio, seja moral ou sexual, qual o caminho para denunciar? Como denunciar? Então, há uma peculiaridade no direito militar, no caso do assédio sexual, que é um crime, de comunicar ao superior hierárquico, porque o inquérito policial militar ele é instaurado dentro da unidade militar, dentro da corporação, dentro da Força Armada. É um pouco diferente da seara civil, em que há uma delegacia de polícia e um delegado de polícia de carreira. No ambiente militar, normalmente o encarregado do inquérito ele não tem conhecimento jurídico. E aí, quando aquele militar que foi vítima de um assédio sexual, por exemplo, relata o fato, muitas vezes nada é feito. E quando nada é feito, ele pode procurar diretamente o Ministério Público, no caso do militar estadual, o Ministério Público Estadual, no caso do militar federal, o Ministério Público Militar, para relatar esse fato, porque inclusive o próprio Ministério Público pode investigar ou pode requisitar a instauração do inquérito. No caso do assédio moral, o assédio moral ainda não é tipificado como crime, apesar de haver um projeto de lei nesse sentido. Então, a esfera ali de apuração vai ter que ser no âmbito administrativo, no âmbito civil, não no âmbito criminal. Pois é, e quando o assediador, às vezes, é o superior hierárquico, o que fazer? Provavelmente a pessoa que foi vítima daquele superior hierárquico, porque o assédio sexual crime, ele exige a superioridade hierárquica para sua prática, ou ascendência funcional. Então, aquela vítima ela vai ter que procurar o comandante da unidade para poder relatar aquele fato, para que seja instaurado o inquérito. Mas se ela não se sentir confortável, ou se o próprio comandante for aquele que estiver praticando o assédio, a pessoa pode procurar diretamente o Ministério Público. Dentro da corporação, suponhamos que o caminho seja seguido, né? Que lá dentro daquele quartel as pessoas tenham entendimento de como é feito. Então, houve a denúncia e o comandante prosseguiu. Isso é investigado pela corregedoria? Como é que é feito a investigação interna naquela unidade? No caso do assédio sexual, como é um crime, né, se há indícios de crime, tem que ser instaurado um inquérito policial militar. Não obstante, a corregedoria também pode apurar na esfera disciplinar. Então, são esferas de atuações independentes. Certo. Bom, o serviço militar ele exige hierarquia e disciplina. Como conciliar hierarquia e disciplina com a dignidade da pessoa humana, na sua opinião? Na verdade, são princípios, e são princípios constitucionais, porque sempre nós temos que aplicar o direito à luz da Constituição.
Obviamente que a dignidade da pessoa humana deve ser respeitada sempre. E há, obviamente, como conviver hierarquia e disciplina com a dignidade da pessoa humana. É por isso que quando há algum tipo de desvio, ele deve ser levado à apreciação do Poder Judiciário, porque muitas vezes há uma certa confusão entre correção, hierarquia e disciplina e a prática de arbitrariedades, ilegalidades. Então, o militar ele tem que saber exatamente quando ele está agindo no estrito limite da legalidade ou quando ele está ultrapassando esse limite. E quando ele ultrapassar esse limite, ele provavelmente terá uma responsabilização e será submetido a alguma espécie de apuração aí para que, ou no Poder Judiciário, ou na esfera disciplinar, enfim, para apurar esse desvio de conduta. Bom, no serviço militar, tratar mulheres e homens com igualdade não gera desigualdade, na opinião da senhora? Não seria uma injustiça? Na verdade, nós temos que avaliar que cada pessoa ali tem as suas peculiaridades. Obviamente que não se pode exigir de uma mulher algumas questões, porque ela tem peculiaridades, então ela fica grávida, ela tem direito à licença maternidade, tem uma série de questões que precisam ser avaliadas na sua individualidade, na sua peculiaridade em razão do seu gênero. O que ocorre é que muitas vezes há algumas situações em virtude do gênero que são levadas de uma maneira diversa ou reconhecidas de uma maneira diversa pelos demais militares. E aí eles usam como argumentação mimimi, tá de TPM, para justificar alguns comportamentos em virtude simplesmente do fato daquela pessoa ser mulher. Então, é claro que nós temos que verificar o caso concreto, analisar ali, mas os direitos e garantias individuais estão previstos na Constituição Federal e a mulher é assegurada uma série de direitos e garantias constitucionais que, inclusive, são direitos humanos. Então, isso precisa ser avaliado e não é mimimi. A gente precisa discutir essas questões e discutir cada caso concreto com a sua peculiaridade. Como resolver essa situação, essa equação, na opinião da senhora, de homens, mulheres, essa questão de assédio, de igualdade, de desigualdade? Qual é o caminho, na opinião da senhora? Eu acredito que a educação é justamente atuar na formação do militar para que haja esse conhecimento de violência de gênero, de questões que não pode ser praticada discriminação, porque aqui nós estamos não só falando com relação à mulher, mas também falando com os homossexuais que atuam também, que podem ingressar no militarismo, como é que eles vão ser tratados. Enfim, eu acho que tudo na base do respeito, respeitando os direitos humanos e tendo esse acolhimento ali como um grupo, porque os militares eles atuam com esse espírito de corpo e um tem que saber que pode contar com o outro, seja para atuar na segurança pública, seja para atuar na segurança e na defesa da pátria. É importante que todos sejam tratados com respeito. E eu acredito que na educação, investindo na educação, falando-se sobre o assunto, a gente vai conseguir mudar um pouco essa mentalidade e caminhar para uma evolução. Eu já vejo positivamente uma evolução aos poucos nessa área. A gente já consegue perceber, mas é claro que há muito a se evoluir ainda, a se caminhar. O assédio adoece? E aí eu faço uma pergunta um pouco mais profunda. A gente está tendo um profissional que cuida da saúde, né, do resgate, no caso do bombeiro, e que cuida da segurança, às vezes da segurança de alguém que está com uma arma na cabeça, no caso da polícia, adoecido pelo assédio. Qual o risco disso para uma população? É possível, sim, que haja muitas consequências na vida dessa pessoa. Na própria pesquisa, algumas militares relataram que pensaram em tirar a própria vida e também pensaram em matar o colega de farda que as estava assediando. É algo que não se pode virar os olhos para isso, precisa realmente enxergar essa situação e encará-la e verificar como isso pode ser alterado, porque o assédio, ele atinge aquela pessoa em todas as esferas da vida. É muito importante que ela tenha uma rede de apoio para evitar que o pior aconteça, que ela tire a própria vida, que ela acabe matando o colega de farda, enfim, que haja um final, um desfecho trágico dessa forma. Não é possível que o militar ele atue combatendo crimes, combatendo, no caso dos policiais militares, por exemplo, salvando vidas no caso dos bombeiros, ou no caso dos militares federais na defesa da pátria, e eles não cuidem do seu próprio pessoal, dos seus recursos humanos, da saúde dessas pessoas. Então é muito importante o acolhimento e o tratamento dessas pessoas que passaram por situações tão traumáticas quanto o assédio. O assédio, ele deixa marcas para a vida inteira daquela pessoa.
Doutora, eu agradeço muito a sua presença aqui no Norte Entrevista, agradeço muito os esclarecimentos. Acho que tem um longo trabalho a ser feito aí de educação e de conversa para que a gente possa mudar essa realidade. Mais do que isso, acho que para a gente encorajar as vítimas a denunciarem para mudar, porque eu acho que só a partir da denúncia, da apuração, da punição, né, e da abertura desse caminho a gente vai conseguir isso. Exato, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade, inclusive eu gostaria de passar às suas mãos essa cartilha Conhecendo a Proteção Jurídica à Mulher Militar, que eu elaborei junto com a doutora Camila e foi publicada pelo meu tribunal, e a gente traz todas essas informações para a mulher militar, inclusive onde buscar ajuda, os tipos penais que elas são comumente vítimas, para justamente informar a população em geral. E eu falo sempre quando eu vou dar as palestras, que eu não gostaria de dar palestra só para as mulheres, mas para as mulheres e para os homens, para que eles sejam aliados também nessa luta. Então, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade e o espaço. Muito obrigada. Muito obrigada pela cartilha. Eu vou ler sim com a maior atenção possível. E muito obrigada pelos esclarecimentos. E para você, muito obrigada pela audiência e até sábado que vem.